Fala galera, tudo bem com vocês? Mais uma semana de muito estudo, de muita energia. Vamos lá, não vamos perder nenhum minutinho porque hoje nós começamos o nosso cronograma normal do Sebrae. Nós voltamos às nossas aulas. Quero vocês todos antenados, sempre conectados aí com a gente no horário da aula, porque é muito importante, porque a partir de hoje nós vamos voltar ao nosso cronograma normal das nossas aulas, ou seja, vamos voltar à matéria do livro. Quero todo mundo aí com o livro em mãos, né? Hoje nós vamos ter aula de anatomia, do livro de Anatomia e Fisiologia, aula sobre o sistema muscular, ok? Vamos lá? Vamos começar? É isso aí, bora lá. Hoje nós vamos estudar as funções dos músculos do corpo, como ocorrem essas contrações musculares, né? Então a gente pensa músculo, né? Músculo, então aonde nós temos esses músculos, quais as funções desses músculos, né? Metade do nosso corpo é constituído pelo tecido muscular. Quando você olha a forma de um corpo, ele se deve basicamente ao músculo que está grudado no nosso esqueleto. Claro que nós temos também outros tecidos que ajudam a dar forma ao nosso corpo, como o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso que está logo abaixo da nossa pele. Então, além do músculo, também temos o tecido adiposo que nos ajuda a formar, para dar a forma do nosso corpo, beleza? O que mais que eu posso falar para vocês? Existem músculos nas paredes dos órgãos e dos vasos sanguíneos. Tudo isso a gente vai ver com detalhes aí durante essa aula, né? São mais de 650 músculos, muitos músculos aí, né? Então, a galera que quer se aprofundar nos nomes dos músculos, na localização desses músculos, né? Nós temos aí vários livros, né, de anatomia e atlas, né, de anatomia que podem estar passando para vocês aí com vários detalhes, todas as partes do nosso corpo. Quem quiser estudar mais profundamente aí o sistema muscular e como todos os nossos órgãos e funções, é uma dica aí de compra. Também temos alguns materiais online que dá para você consultar e aprender cada vez mais, beleza? Basicamente a nossa aula, nós vamos nos dedicar ao básico, a como funciona, a como que nós podemos aplicar esse conhecimento aos medicamentos, porque o atendente de farmácia vai estar atendendo sobre assuntos diários em relação às doenças e às situações dolorosas do sistema muscular. Ok? Então, quais as funções desse sistema muscular? Diversas, né? Principalmente todas elas ligadas ao movimento. Saltar, correr, nadar, escrever, tudo isso depende do movimento que o músculo exerce no nosso corpo. Até as funções como urinar, defecar, um parto normal precisa de uma contração muscular para que o bebê seja expulso, seja retirado do útero da mãe para o exterior, né? Então são várias funções que o sistema muscular exerce no nosso corpo, todos relacionados ao movimento. Os batimentos cardíacos também, o movimento do coração depende muito da contração muscular, a regulação da entrada de ar dos pulmões, né? A própria respiração, que nós vamos ver na próxima aula, sistema respiratório, depende de músculos dos brônquios, onde nós temos a regulação do tamanho dessa abertura da entrada de ar. Tudo isso está relacionado ao sistema muscular. Regulação da pressão arterial, sim, na sua artéria nós também temos músculos que regulam se ela está mais tensa, mais relaxada. A própria digestão, sem a musculatura nós não teríamos digestão, porque nós não levaríamos o alimento, né, no caminho da boca até o estômago, do estômago até o intestino, do intestino até a eliminação pelas fezes. Então, o sistema muscular está presente em todas as funções aí, basicamente das funções do nosso organismo. Todas elas
relacionadas a duas palavrinhas: contração, ou seja, quando o músculo diminui de tamanho e ele fica menor, e relaxamento. Contração, quando o músculo fica menor, e relaxamento. Nós vamos ver tudo isso com muito detalhe agora na nossa aula. Primeiro, eu quero que vocês fiquem ligados nessa informação. Nós temos 3 tipos de músculos no nosso corpo. Quais são eles? Nós temos o músculo cardíaco, cardíaco de coração. Então é o músculo do coração, ok? Tranquilo, facinho essa. Músculo esquelético, mais fácil ainda, é o músculo que está ligado ao nosso esqueleto, é o músculo da parte externa do nosso corpo, que está ligado ao esqueleto e que possibilita os nossos movimentos. E o músculo liso, essa é uma palavrinha nova, eu quero que vocês gravem. O músculo liso é o músculo que está presente nas nossas cavidades, ou seja, nos órgãos internos do nosso corpo. Nós vamos ver tudo isso com detalhe, mas eu quero que vocês gravem isso. Músculo cardíaco do coração, músculo esquelético ligado ao esqueleto e músculo liso dos nossos órgãos internos, vísceras, órgãos internos, ok? Tranquilo? Bora lá então. Esses músculos são diferentes, agem de formas diferentes e contraem de formas diferentes. O músculo esquelético, ó como é a célula do músculo esquelético, é daquele jeitão lá, é uma célula muito forte, uma célula muito resistente. Olha aqui, o músculo liso é uma célula totalmente diferente, a contração dele é um pouquinho mais lenta do que a célula do músculo esquelético. E o músculo cardíaco tem esse jeitão aqui, conectado um ao outro, que também tem outras características nas suas funções. Por exemplo, o músculo cardíaco é um músculo que nunca vai cansar. Desde as primeiras semanas lá da sua concepção até o dia que você dá adeus a essa vida, esse músculo está contraindo e relaxando e nunca se cansa. É um músculo que está sempre trabalhando, nunca para. Ok? Então o músculo cardíaco tem essa característica. O músculo liso é um músculo com uma contração um pouco mais lenta. A gente vê pelos movimentos do nosso intestino. São movimentos lentos, né? E o músculo esquelético, contrações rápidas e que nós comandamos. Você comanda o movimento do seu braço, da sua mão, das suas pernas. Você tem domínio. Já do coração e o músculo liso, você não domina as contrações desses dois músculos, beleza? Olha a dica aí, hein, galera? Ó, dicas muito importantes já das diferenças entre os diversos músculos que nós temos no nosso organismo, né? Vamos começar então a estudar o músculo esquelético. O músculo esquelético, então, nós já vimos, é o músculo ligado ao nosso esqueleto, aos nossos ossos. Ele é formado por fibras, né? Vamos ver como é que funciona essas fibras, né? Imagine lá um braço segurando um peso e esse braço vai levantar aquele peso. Olha como é que funciona aqui o nosso músculo, um dos músculos que nós sabemos o nome com mais frequência, que é o bíceps, né? Esse músculo está desse tamanho e ele vai diminuir o tamanho dele, ou seja, ele vai fazer uma contração e vai diminuir o tamanho. Esse tendão está ligado aqui no osso. Quando o músculo diminui o tamanho, ele puxa esse osso para cima e faz um movimento. E assim fazemos com todos os nossos músculos esqueléticos, sempre ligados a um osso para promover o movimento. Olha lá como é que fica. Levantou o peso, então ele diminuiu de tamanho, puxou o osso para cima e possibilitou o movimento, ok? Tranquilinho? É assim que funciona o nosso movimento esquelético. Vamos dar mais uma olhadinha nessa figura aí, né? Nós temos um músculo esquelético, bíceps. Vamos dar uma aproximada nele, aproximamos. Agora eu vou pegar uma espada laser lá do Star Wars e vamos cortar esse músculo aqui para vermos como que ele é por dentro. Cortamos.
o músculo, ó. Cortamos o músculo e nós vamos ver que esse músculo ele é composto por vários feixes, ou seja, vários compartimentos com as células musculares, né? Então vamos aproximar mais ainda, vamos pegar um feixe desse aqui, vamos destacar um feixe desse aqui e lá dentro desse feixe cheio de células musculares, nós vamos pegar uma célula muscular e entender mais ou menos como ela funciona. Pegamos ali uma célulazinha muscular, né? Então nós temos aqui, ó, uma célulazinha muscular, o nome dela é fibra muscular. Nós chamamos de fibra muscular, é o nome da célula muscular esquelética. É uma célula, como todas as outras, dentro dela tem vários órgãos chamados organelas. Esses órgãos é que juntos eles conseguem fazer a contração muscular. Juntos eles têm estruturas que conseguem diminuir ela de tamanho e depois relaxar e voltar ao tamanho normal. Diminuir ela de tamanho e depois relaxar e voltar ao tamanho normal. O nome que se dá para essa diminuição de tamanho nós já vimos, contração. Nós fazemos a contração muscular, diminuímos o tamanho e daí puxamos o osso e possibilitamos nosso corpo de fazer o movimento, ok? Como que isso é feito? Só a título de curiosidade, dentro da fibra muscular nós temos mais ou menos uma estrutura parecida como essa e ela entra como se fosse dois pentes, né? Com aqui as pontinhas dos pentes, elas entram uma na outra e daí ela consegue diminuir o tamanho da fibra muscular e ela consegue ficar menor, possibilitando o movimento. Olha que interessante, ela vai caminhando dentro umas das outras dessas estruturas e elas diminuem o tamanho. Daí conseguimos diminuir o tamanho do nosso músculo e daí ele consegue fazer o movimento. Tranquilo? Beleza? Esse é um tipo de músculo que acontece aquelas dores musculares que nós sentimos, né? Torcicolos, dores musculares, né? Então, esse tipo de dor, quando se trata de músculo esquelético, nós podemos estar indicando na farmácia, quando a pessoa chega com uma dor muscular, medicamentos como o Dorflex e o Nevralgex. São medicamentos que são indicados para esse tipo de dor, para esse tipo de músculo, que é o músculo esquelético. Qual que é a composição deles, né? Orfenadrina, dipirona e cafeína. A orfenadrina é o relaxante muscular. A orfenadrina é o que faz com que o músculo relaxe, desligue essa contração. Então, quando você tem um torcicolo, o seu músculo ficou contraído e não voltou, ficou aquela bola, aquela coisa dolorida ali. Então, fazendo uso de um relaxante muscular, você consegue fazer com que ele volte e relaxe ao seu tamanho normal, né? Não existe somente essa fórmula, existem diversas fórmulas, nós vamos estudar mais duas fórmulas, ok? A fórmula que é do Tandrilax e a do Torcilax é uma fórmula um pouquinho mais forte. Ela traz em sua composição o Carisoprodol, que é um outro tipo de relaxante muscular um pouco mais potente do que a orfenadrina. E essa fórmula é interessante porque ela traz, além do Carisoprodol, ela traz também o diclofenaco, que é um anti-inflamatório. Então você tem a dor, você tem uma inflamação ali local, então além dele relaxar a musculatura, ele desinflama aquela região que está inflamada e também vem de bônus ali o paracetamol para aliviar a sua dor. E você note que nas duas composições nós temos a cafeína. Por que que nós temos a cafeína nas duas composições? Porque o relaxante muscular, ele tem como efeito colateral a sonolência. O relaxamento muscular também faz o relaxamento da pessoa e ela passa a ter sono. Então a gente coloca na fórmula, a indústria colocou na fórmula a cafeína para que não tenha tanto sono com o uso daquele medicamento, ok? Um dos relaxantes musculares mais potentes que nós temos na farmácia se chama ciclobenzaprina. A ciclobenzaprina é um relaxante muscular bastante potente.
causa bastante sonolência, então a gente indica o uso dela mais no período da noite. Nós temos aqui no nosso slide, né, 3 exemplos, Myrtax, Musculari e o Myofibrax, né? São várias as marcas, mas eu estou colocando aqui para vocês alguns nomes para vocês já se familiarizarem aí com os nomes dos medicamentos, né? Então nós temos a composição da ciclobenzaprina, que ela é um relaxante muscular de alta potência, quando você precisa de um relaxamento muito mais intenso, só que ela tem esse efeito colateral muito grande da sonolência, ok? Tranquilo? Isso é sistema muscular esquelético, tecido muscular esquelético, o músculo que está ligado ao nosso esqueleto. O músculo liso nós temos também presentes em várias estruturas do nosso corpo, mas ele é um músculo totalmente diferente do músculo esquelético. A fibra dele é diferente, a contração dele é diferente. Ele não diminui de tamanho assim, ó, como é o nosso músculo esquelético. Ele diminui de tamanho assim, ó, como se as fibras dentro dele, as estruturas dentro deles apertassem ele. É uma fibra bem mais lenta do que o músculo esquelético. O nosso músculo esquelético é rápido, é intenso. O músculo liso já não, é uma contração já mais lenta, né? E nós vamos entender o porquê. O porquê quando nós virmos aonde que estão essas estruturas aí do nosso corpo, ok? Então o músculo liso é uma contração mais lenta, né? Vamos ver por quê. Olha lá, quais os órgãos que nós temos o músculo liso? Nos nossos órgãos internos, esôfago, estômago, intestino, rins, nós temos também nos rins a presença do músculo liso. São contrações lentas. Imagine a contração de um músculo do nosso intestino. É uma contração lenta para que o alimento caminhe lentamente ali através dos seus ductos para que haja absorção dos alimentos. Outro local também que nós temos a presença do músculo liso também ali no útero das mulheres, né? No útero, então, também nós temos a presença de um feixe de músculo liso. Nós também podemos associar como falamos anteriormente, lá no começo da aula, em relação ao parto. Quando a mulher vai fazer um parto normal, ela tem a contração da musculatura aqui do útero para expulsar o neném e fazer com que ele nasça, né? Então nós temos a contração muscular do útero. Por isso que quando a mulher está em vias de ganhar o bebê, como que estão as contrações? Estão de tantos em tantos minutos, vai diminuindo aquele intervalo entre as contrações, ou seja, o útero já está ensaiando para aquele momento final onde ele vai apertar com força total e eliminar o neném ali do seu interior. Então são exemplos de locais que nós temos a presença de músculo liso. A contração exagerada desse músculo liso pode trazer dor. Só que a dor, no caso do músculo liso, nós não chamamos de torcicolo, de dor muscular. Nós chamamos de cólica, ok? Então gravem isso. Na contração dolorosa do músculo liso, nós chamamos de cólica. Por isso que o ser humano pode ter cólica renal, pode ter cólica intestinal, ok? Exemplos de locais que o ser humano pode ter cólica e, claro, a cólica menstrual. A cólica menstrual é quando o útero está expulsando aquela camada que foi preparada para receber o embrião, ou seja, se desenvolve uma camada aqui no interior do útero para que ele receba o embrião, só que não houve a fecundação do óvulo, não houve a gravidez, então aquela camada tem que ser expulsa, tem que ser eliminada. E daí o útero começa a promover contrações do músculo liso do seu interior para que aquela camada seja expulsa do seu interior. Então essa contração exagerada, dolorosa, nós chamamos de cólica. No caso das mulheres, cólica menstrual, ok? Quando nós temos uma cólica, nós não vamos dar um relaxante muscular para a mulher.
uma cólica em geral. Nós não vamos dar um relaxante muscular para a pessoa, nós vamos dar um antiespasmódico. Gravem esse nome, antiespasmódico. No caso do Torcilax, Dorflex, exemplos de relaxantes musculares, a gente fala relaxante muscular. No caso de cólica, nós damos o nome do medicamento, o tipo do medicamento de antiespasmódico, ou seja, nós temos um espasmo muscular ali naquele local. Então, esse antiespasmódico para que ocorra o relaxamento daquela musculatura e diminua a dor do nosso paciente. Alguns exemplos de antiespasmódicos, o mais comum, mais tradicional aí da linha de antiespasmódicos, o Buscopan, né? Nós temos ele em 3 versões: Buscopan simples, Buscopan composto e o Buscoduo, né? Então, Buscopan, Buscopan composto e o Buscoduo. O Buscopan, ele traz em sua fórmula simples ou somente a escopolamina, que é realmente o antiespasmódico, essa substância que faz o relaxamento da musculatura lisa, seja do intestino, seja do rim, seja do útero, seja de qualquer local onde tenha essa musculatura lisa, o Buscopan vai fazer esse relaxamento da musculatura. O Buscopan composto traz consigo a dipirona, que é algo a mais para tirar a dor da pessoa. E pessoas, em algumas situações que não podem ser utilizadas, a dipirona é colocado no lugar da dipirona o paracetamol. Mas basicamente a fórmula que tira essa contração dolorosa, que é o espasmo, a cólica, é basicamente a escopolamina. Nós temos também algumas outras fórmulas que durante muito tempo foram utilizadas, hoje são utilizadas em menor grau, mas também são utilizadas. É a fórmula, por exemplo, do Dorilen e do Atroveran. São também efeitos antiespasmódicos. Nós temos aqui, por exemplo, a fórmula Dorilen, dipirona, adinefina e prometazina. Então é uma fórmula composta que traz em sua composição a dipirona para tirar a dor, a adinefina que tem efeito antiespasmódico e a prometazina que tem um efeito relaxante geral do nosso corpo, ok? Aqui nós temos a fórmula do Atroveran, que é a papaverina, dipirona e a tropabeladona. A tropabeladona tem essa característica também de relaxamento da musculatura lisa, ok? Tranquilinho até aí? Muito bem, não é só nesses órgãos que nós temos a musculatura lisa. Também nós temos a musculatura lisa presente em órgãos como artérias, capilares e também nas nossas veias. E ao redor da estrutura das artérias dos nossos vasos sanguíneos, nós temos a musculatura aqui, ó, envolvendo a estrutura dos nossos vasos sanguíneos, que permite o corpo fazer o relaxamento ou a contração dessa musculatura. O relaxamento ou a contração dessa musculatura. O organismo tem esse mecanismo porque ele pode direcionar com mais rapidez ou deixar o sangue mais presente em certos locais do nosso corpo. Tudo isso é feito de uma maneira automática do nosso corpo por vários sistemas de regulação, mas nós podemos sim fazer o uso de medicamentos para alterar esse tipo de comportamento. Por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão e a gente quer que essa artéria da pessoa relaxe, ou seja, diminua a pressão que está sendo exercida dentro daquela artéria. Então, um dos medicamentos que podem ser utilizados, nós não indicamos na farmácia, é só uma indicação médica, mas para conhecimento de vocês, um desses medicamentos é um vasodilatador chamado amlodipino. É um medicamento que pode sim ser utilizado no controle da hipertensão, porque ele relaxa a musculatura lisa presente nas artérias, né? Principalmente nos vasos coronarianos, ok? Tranquilo? Beleza? Tá tranquilo até aí? Então, o que nós vimos até agora? Cada tipo de músculo nós temos um tipo de medicamento que se liga nele, né?
Então, no músculo esquelético, nós temos um medicamento que vai conseguir fazer o relaxamento desse músculo. No músculo liso dos nossos órgãos internos, nós temos um tipo de medicamento que consegue relaxar aquela contração. Nos músculos lisos das artérias e veias, nós temos um tipo de medicamento que consegue ligar-se a esses músculos e promover o relaxamento. Em outros tipos de músculos lisos, por exemplo, nós temos músculos lisos também nas nossas vias respiratórias, nos nossos brônquios, né? Quando a gente tem uma contração do músculo liso em volta das nossas vias respiratórias, nós apertamos essas vias respiratórias. E daí a respiração fica mais difícil, né? Então a pessoa está respirando normalmente, de repente ocorre uma contração da musculatura em volta desse cano, esse cano diminui o tamanho e diminui a capacidade respiratória da pessoa. Então, nós temos que tomar ou nós temos que dar e indicar um medicamento para esse paciente que promova o relaxamento dessa musculatura em volta dos tubos respiratórios para que ele volte ao normal, relaxando, ele volte ao normal e consiga com que o ar passe normalmente através das vias respiratórias. Vou dar para você 2 exemplos mais comuns, mas existem muitas opções hoje no mercado farmacêutico. O salbutamol e o fenoterol. Eles são broncodilatadores, eles são dilatadores dos tubos respiratórios, das vias respiratórias. Como que eles dilatam essas vias respiratórias? Eles agem na musculatura lisa, que está apertada ali nas nossas vias respiratórias, relaxando essa musculatura e voltando ao estado normal para que o ar passe normalmente por esse canal, ok? Tranquilinho até aí? Vocês viram como que dá para a gente, conhecendo como funciona o nosso organismo, nós conseguimos entender melhor como funciona o medicamento e como que podemos ajudar o nosso paciente no caso de uma situação incômoda, dolorosa ou no caso de uma doença. Tranquilo? Bora lá então. Músculo, já vimos musculatura esquelética e musculatura lisa. E agora vamos para o nosso último tipo de músculo, que é o músculo cardíaco, aquele músculo que eu falei lá no começo que nunca se cansa. Basicamente, o coração é formado por músculo. A contração dele, diminuir de tamanho e aumentar de tamanho, diminuir de tamanho e aumentar de tamanho, é que forma os nossos batimentos cardíacos. Essa movimentação é que consegue bombear o sangue para frente, para ser distribuído para todo o nosso organismo e assim distribuir todos os nutrientes, oxigênio, glicose, tudo que o nosso corpo precisa é bombeado para todo o nosso corpo através dessa contração muscular do nosso coração. É um músculo que nunca cansa, porque ele está batendo desde a sua concepção até os últimos dias da sua vida. E existem medicamentos que agem também na contração muscular. A digoxina é um exemplo desse medicamento que altera, ele aumenta a força dessa contração muscular. Então nós temos também um exemplo de um medicamento que age nesse tipo de músculo. Cada músculo vai ter um medicamento que se liga nele, como se fosse uma chave e uma fechadura. Se você tem a chave que vai abrir aquela fechadura, ela não vai entrar, não vai se conectar em outras fechaduras. Então, cada medicamento tem um local que ele vai se ligar e vai fazer o seu efeito, ok? Então, a nossa aula de hoje foi basicamente essa, para que você entenda as diferenças entre os músculos e que possibilite o seu entendimento dos medicamentos que nós utilizamos para tratar as dores e as situações incômodas ou de doenças que afetam cada tipo de músculo, ok? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que vocês têm que finalizar essa aula respondendo as perguntas, os questionários que estão lá no Google Classroom, ok?
não esqueçam de fazer as atividades ainda hoje, porque daí eu já corrijo, já lanço no sistema como presença para vocês. Ok, galera? Beleza? Espero que tenham gostado. Sempre antenados aí online com vocês para que esse período aí que nós estamos ausente passe rápido e logo logo nós estaremos juntos aí na sala de aula. Ok? Até a próxima aula, pessoal. Valeu, um abraço!